E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa discussão sobre Roma Antiga, né? E, na verdade, iniciar a nossa discussão sobre o Império Romano. Então, a gente, dos períodos romanos, né? Esse é o último dos períodos da civilização de Roma Antiga. Então, é muito importante fazer a leitura, né, do capítulo como um todo, né, do tema. Façam as anotações, tanto da aula quanto do livro. Tem muita coisa que não está no livro de vocês, então é muito importante prestar atenção, né, no que eu trago aqui na aula. Anota aí o que for mais importante. Se surgir alguma dúvida, manda para mim lá no Google Class, que eu vou responder o quanto antes, tá certo? Então, vamos lá, para a gente poder começar a nossa discussão. Na aula passada, pessoal, a gente falou, né, sobre o processo de crise da República Romana, né, os triunviratos, dos quais, né, do segundo triunvirato, sai vitorioso o Otávio, né, que aclamado aí pelo Senado como imperador e recebe do Senado uma série de títulos, né, que garantem a ele poderes extraordinários que não havia anteriormente. Né? Então, o Otávio, né, a partir de 27 a.C., se torna o primeiro imperador romano. Né? E aí, retomando aí aquilo que eu já falei anteriormente, né, o primeiro imperador romano é o Otávio, né, que passa a ser chamado de Otávio Augusto, e não o Júlio César, como muitos acreditam. O Otávio Augusto ele vai governar entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, né, que é quando ele morre. Então, entre o final e meados do século I antes de Cristo e o início do século I depois de Cristo. Né? Então, dava início e é o Otávio que vai construir, de certa forma, as bases do que foi o Império Romano, né? E que iria se estender por muito mais tempo, né? Depois da morte dele. Então, uma característica dessa fundação do Império é a manutenção das instituições republicanas. Né? Então, apesar de o Otávio ele agora ser detentor de uma série de poder, né, que a gente já viu anteriormente, então ele era o Augustus, né, porque ele era magnífico, ele era divino, ele passa a ser visto aí como uma divindade e surge em Roma um culto ao imperador, a gente vai já falar sobre isso. Ele era o príncipe senatus, né, quer dizer, o primeiro dos cidadãos, o primeiro dos senadores, então aquele que tinha maior importância. Ele era líder, né, da religião, então ele era Pontifex Maximus, né, quer dizer, o líder da religião romana. Enfim, então ele concentrava em si uma série de títulos que davam a ele um poder excepcional, né, que os demais não possuíam. Porém, no entanto, todavia, ele mantém as instituições romanas, né, o Senado, as assembleias, elas permanecem, né, só que agora o poder ele estava de certa forma concentrado nas mãos do imperador, de forma que o imperador ele podia vetar as leis, né, podia revogar e tudo mais. Então o imperador ele acabava tendo mais poder do que as demais instituições, mas elas permaneciam existindo, até mesmo porque isso era uma estratégia do próprio Augusto, né, para manter, vamos dizer assim, a elite, né, aristocrática que compunha a maior parte dessas assembleias, dessas instituições, vamos dizer assim, calma, né? Então, assim, essas instituições elas se mantêm também como uma forma de garantir o apoio, né, dessas elites que já estavam no poder desde a República. Então, em decorrência desse processo de, vamos dizer assim, de mediação que o próprio Augusto ele vai estabelecer ao longo do seu governo, é que a gente define que a partir do Otávio Augusto inicia-se um novo período em Roma, né, chamada Pax Romana, que é um período de paz em Roma, né? Então assim, no sentido de que as revoltas vão ser contidas, né? Não significa que não haviam revoltas, né? Mas que comparado aos demais períodos da história romana, é um período em que você vai ter uma queda razoável, né, no número de revoltas, né, no próprio processo de expansão, né, romana. Então, quer dizer, os imperadores, né, até o século II, mais ou menos, focaram-se ali em proteger as fronteiras do império, né, que já tinha uma extensão bem ampla, e administrar esse império. Né? Quando eu falo administrar, estou falando de, vamos
vamos dizer assim, né, organizar o império, o estabelecimento das províncias, né, e o domínio romano sobre as diversas regiões, né, que, como a gente falou, a conquista romana ela foi muito ampla, né? Então os romanos vão conquistar a maior parte da Europa, uma parte do Oriente Médio, o Egito e a maior parte do norte da África, né? Então, quer dizer, era um território bem extenso. E esse território ele tinha, né, uma série de povos inimigos nas suas fronteiras que ameaçavam vamos dizer assim, a constituição desse império e também, ao mesmo tempo, por ser fruto de uma série de povos diferentes, de língua diferente, com perspectivas diferentes, era preciso elaborar todo um processo para garantir a administração e manter esse império coeso, né, para que ele não se fragmentasse, né, em pequenos pedaços, por exemplo, como foi o que aconteceu com o Império Macedônico, né? Então, quando o Alexandre consegue conquistar um vasto território, mas após a sua morte esse território não foi bem administrado, de forma que ele se fragmentou, né, em vários territórios menores. Então, o Império Romano, né, para que isso não acontecesse, os imperadores eles vão utilizar uma série de medidas para manter essas regiões, essas diversas regiões do Império sob controle. É claro que isso não é uma tarefa fácil, e, na verdade vão haver várias revoltas enfim, né, tentativas de se opor ao Império, mas no geral da história romana esse é um período de relativa paz, né, de relativa paz em Roma, né, e no Império como um todo. Então, para isso, por exemplo, os romanos passaram a construir uma vasta rede de estradas, né, que permitia um acesso mais rápido de uma cidade a outra, né, a comunicação entre essas cidades. Então, eles vão criar as estradas, né, literalmente pavimentadas, né, que facilitava esse contato entre as cidades. E aí, como você está falando de um império gigantesco, era preciso uma rede realmente extensa dessas estradas para que todas as regiões do império ela fosse contemplada, né, e passasse a se tornar mais acessível, né? Então essa é uma das medidas, né, para garantir essa administração. A cidade de Roma, pessoal, que era a sede do império, né, o centro do império romano, então claro, ela vai passando por um longo processo de embelezamento, né? A cidade cresceu, né, aumentou o número de habitantes, né? O número de habitantes ele vai aumentando exponencialmente, então cada vez mais gente passava a viver em Roma. E os imperadores, né, cada um deles, isso claro, né, depois do governo do Otávio, né, você vai ter vários outros imperadores, né? Então até 476, ou seja, até o século V depois de Cristo, você vai ter imperadores governando em Roma. Então esses imperadores eles vão, né, claro, tentar expressar a sua grandiosidade no embelezamento de Roma, né, tornando Roma cada vez mais atrelada à imagem desses imperadores. Então esses imperadores eles vão construir uma série de monumentos, uma série de obras públicas visando valorizar a sua imagem, né, e ao mesmo tempo embelezar a cidade de Roma, né? Então praças, né, vão ser construídas em homenagem a esses imperadores, né, com esculturas, com uma série de monumentos referentes a esses imperadores. Arcos do Triunfo, né, o Arco do Triunfo ele era uma construção atrelada principalmente à conquista militar, né, o próprio nome já diz tudo, Arcos do Triunfo, né, a ideia de realmente representar ali por meio de uma construção arquitetônica uma vitória, uma conquista de um determinado imperador, né, de um determinado general. E então esses arcos vão ser construídos ao longo dos séculos aí 1, 2, 3 e 4 depois de Cristo. Aquedutos, né, quer dizer, que é fundamental para o transporte de água, né, já que, como falei, Roma vai crescendo, né, cada vez mais. Então Roma se tornou uma cidade realmente gigantesca, né? Diriam os ditados aí que todos os caminhos levavam a Roma, né? A ideia de que Roma se tornava um centro tão importante que todos os caminhos, todas as estradas iriam levar até Roma, né? Então é um exemplo de como essa cidade ela passa a ter uma importância central
partir desse século I, né, antes de Cristo e daí em diante. Muitos vão construir anfiteatros, né? O mais famoso de todos eles é o Coliseu, né? Que é o anfiteatro Flaviano, né? Justamente um local de representação do poder de um determinado imperador, de manutenção, né, das tradições romanas. Então tudo isso vai se construindo durante o Império, né? Muito do que nós conhecemos sobre Roma, muito do que se torna mais popular sobre Roma durante o Império, né? O Império é um período de bastante engrandecimento de Roma. Outro fator importante, né, que seria colocado aí como um dos elementos que possibilitou a Pax Romana, né, é o chamada política do pão e circo, né, ou em latim é panem et circenses, né, que é basicamente um conjunto de medidas que vão sendo adotadas pelos imperadores, né, no caso Otávio e outros depois dele, que consistia em realização de espetáculos, né, e aí você vai ter circo, o próprio teatro, né, inspirado aí nos gregos, enfim, né, poemas e tudo mais que eram declamados nesses anfiteatros, as lutas de gladiadores, né, as corridas, né, das quadrigas e tal. Então, quer dizer, você vai ter uma série de espetáculos que vão sendo realizados nesses espaços públicos, vamos dizer assim, atrelado também à distribuição de alimentos, principalmente para aqueles mais pobres, né? Então, esse tipo de política, né, que visava distribuir e realizar esses espetáculos era vista muitas vezes como um disfarce, na verdade, né, para os verdadeiros problemas de Roma, né? Então, enquanto Roma tinha uma série de problemas, né? Então, Roma tinha uma série de problemas profundos, problemas sociais graves, né? Desde a desigualdade entre patrícios e plebeus, que já existia desde muito tempo antes, a condição dos escravizados, a condição dos mais pobres, a exploração das províncias e tudo mais. Enfim, tinha uma série de problemas graves, né? Então, para muitos, essas políticas, né, de estar promovendo espetáculos, de estar distribuindo alimentos ali para os mais pobres, era uma forma de desviar a atenção, né, dos reais problemas de Roma, né, para evitar novas revoltas, para evitar novos conflitos, né? Então, a Pax Romana também ela é atribuída, né, a esse tipo de prática que passa a ser amplamente utilizado pelos imperadores ao longo dos séculos seguintes, né? Então, quer dizer, o anfiteatro Flaviano ele é construído ainda no século I a.C., né? Mais ou menos ali em 70, 72 depois de Cristo, e vai ser um centro, né, de espetáculos dos mais variados gêneros, né? Então, teatro, música, as lutas de gladiadores, né, as corridas. Então, e o Coliseu ele vai trazer ao mesmo tempo uma expressão da desigualdade social de Roma, né? Quando a gente vê, por exemplo, que cada camada do Coliseu ele era destinada a uma classe social, mas ao mesmo tempo era um espaço para tentar atenuar as desigualdades e também atenuar os conflitos romanos, né? Então, também é uma política que colaborou para a manutenção da chamada Pax Romana. O Otávio, né, vendo que boa parte do seu poder vinha do exército, ele passa então a valorizar as legiões, né, valorizar os generais, as legiões. As legiões eram os destacamentos do Império Romano, destacamentos militares. Então ele passa a valorizar, né, destacando generais, né, estabelecendo prazos para esses generais estarem sobre o governo de determinadas legiões, permitindo a ascensão dos legionários. Então isso fez com que o Otávio ganhasse um apoio bastante forte por parte desses militares, desses soldados, né? E isso também foi fundamental para o próprio surgimento da noção mesmo de culto ao imperador, né? Porque o imperador romano, diferentemente dos demais, ele passa então a ser venerado, cultuado, né? Não como um deus, né, propriamente dito, mas alguém que está acima dos demais, né? Alguém que merece ser venerado, né, como alguém acima dos demais, justamente por possuir aquele título, né, que a gente já falou que é de Augusto, né, divino. Então, o Otávio ele vai passar a incentivar esse culto do imperador, né? A partir do momento que ele passa a
valorizar as tradições romanas, né? Isso que você pode ver, por exemplo, quando ele, aqui, ó, quando ele vai valorizando a, a, a arte romana, né? Especificamente aí no caso a literatura, na obra A Eneida, né? do Virgílio, né? Que é justamente quando o Virgílio ele era um poeta, né? Romano. Ele escreve então a Eneida, né? Ele elabora a Eneida, que é um poema épico que conta a história do Enéas, né? Um herói que era lá de Troia. E aí durante a Guerra de Troia, quem lembra lá quando eu falei lá, estava falando sobre a Grécia, durante a Guerra de Troia, então o Enéas foge antes da destruição da cidade e ele tem que viajar pelo mar Mediterrâneo, enfrentando vários problemas, várias dificuldades impostas pelos deuses, até que ele, enfim, consegue chegar até a Península Itálica, né? E é ali que ele vai fundar, vai dar origem aos latinos. Então, aqui o Virgílio, o que é que ele vai fazer? Ele vai associar a própria imagem do imperador a esse herói mítico, né? Então o imperador romano ele era ali um descendente desse herói mítico, alguém que merecia ser venerado, alguém que era divino, né? No sentido de divindade, né? E aí você vai ter uma série de cultos, né? De práticas que vão valorizar essa figura do imperador, né? Então jogos, espetáculos, né? Que eram feitos em homenagem ao imperador, em veneração ao imperador, né? Havia tudo, né, de certa forma, na religião romana também colaborava com essa noção, né, de venerar os feitos do imperador, de venerar o imperador como alguém acima dos demais, né? Então, quer dizer, isso é uma prática que se inicia lá com o Augusto, mas que foi passando para os demais, né? Claro que você vai ter alguns que vão ser mais adorados do que outros, né? Mas é um processo que ele é constante, né? Que ele aparece nos demais imperadores romanos posteriores ao Augusto, né? Também é nesse momento, lá no início do século I, que você vai ter um crescimento econômico muito forte de Roma, né? Principalmente a partir das conquistas, né? As guerras de conquistas, elas vão se estendendo, elas vão se estender mais ou menos até o século II ali, mais ou menos, né? Quando você vai ter o fim, né, das guerras de conquista. Claro que a partir daí já Roma conquistava territórios agora muito pequenos, né, sem muita expressão, não como anteriormente, quando você vai ter vários territórios sendo conquistados, territórios de grande extensão. A partir do Império você já não tem conquistas tão grandes, né? Mas o fato é que a conquista dessas novas terras ampliaram a capacidade produtiva de Roma, né? Ora, se tem mais terra, é possível plantar mais, né? Então é possível produzir mais. E essa produção mais ela tinha que atender tanto ao crescimento populacional, como eu falei para vocês, Roma passa a aumentar gradativamente, né, a sua população, como também passa a ser utilizado para comercialização, já que você tem mais produto sendo produzido, mais produto poderia ser comercializado, né, nas diversas regiões do Império, né? Então, esses produtos eles vão viajar aí de um lado para outro, né, de Roma, e os povos, os mais diversos povos, tanto aqueles que haviam sido dominados pelos romanos, né, ou seja, os povos que agora faziam parte do Império, como também povos que não eram dominados, povos ditos, entre aspas, aí, inimigos, né? Então, quer dizer, o comércio que passa a ser produzido por Roma a partir do Império, ele vai se ampliando de uma forma bastante intensa, né, ao longo aí desses séculos até o século V. E claro, né, se você está falando de aumento da produção, de aumento de terras e de conquista, também vai ter uma intensificação muito grande do trabalho de escravizados, né? Quer dizer, tanto na sua captura, né, que veio aumentando de lá para cá, então o número de escravizados em Roma ele vai crescendo até mais ou menos o século II aí, você vai ter um crescimento bastante acentuado. E claro, se você tem mais produção, se tem mais terras, você vai ter uma maior utilização desses escravizados, né, dessa mão de obra. E isso vai, claro, lá na frente, a gente vai ver lá no século III, você vai ter uma série de consequências, né, desse aumento gradativo do trabalho escravo, e como isso vai se refletir numa crise gravíssima em Roma, chamada crise do escravismo. Então, quer dizer, olha só como Roma ela veio, né,
crescendo e agora se tornava um império de grandes proporções, né? Com uma série de povos sob o seu domínio, sendo ali governada por um imperador que agora, além de ter o apoio das instituições, tinha o braço armado ali do exército. Então, quer dizer, Roma se tornava uma potência militar bastante efetiva, né? Então, olha só, aqui eu trouxe algumas imagens. Olha aqui é o território do Império, tá? Território do Império Romano, ali mais ou menos durante o governo do Augusto. Então tá aqui. Olha só, então pegava toda a região da Península Ibérica, né, onde hoje aqui é a Espanha, Portugal e tal. A região da Gália, né, que foi conquistada pelo Júlio César, que hoje é a região ali do que hoje é a França, a Bélgica, né, aqui em cima, aqui um pedacinho do que hoje é a Alemanha. A Península Itálica, né, concentra aqui ó, Roma. A região aqui da Grécia, né, chamada Península Balcânica. Aqui a Ásia Menor, que também fazia parte do Império Grego aqui, macedônico, né? Aí vem aqui, ó, Síria, Palestina, né, a região da Judéia e tal. O Egito e o norte da África em sua porção mais norte, né? Então quer dizer, você vai ter um império realmente extenso. E se vocês observarem, você vai ter, claro, vários povos muito diferentes aqui, né? Convivendo dentro do mesmo território, né, que era o Império Romano, convivendo sob a mesma administração. Então, dá para entender também que era bem complexo a administração desse império, justamente porque eram povos muito diferentes. E os romanos, como a gente sabe, né, de certa forma, não interferiam na administração local diretamente, né, e permitiam também que muitos desses povos mantivessem as suas culturas, contanto que elas pagassem os tributos, né, referentes às cobranças romanas. Aqui, ó, algumas das obras, né, grandiosas do Império Romano que se tornaram marcas, né, desse império. Então, o aqueduto, né, transporte de água fundamental para abastecer Roma, né, que crescia cada vez mais. Então, você vai ter uma necessidade de água muito maior. Que é um arco do triunfo, né? Como eu falei para vocês. Então, os arcos do triunfo geralmente eles vão ser construídos em razão de alguma conquista, de algum feito grandioso de um general, de um imperador, né? Geralmente eles contam a história referente ali o motivo da sua construção, né? Você vai ter vários desses arcos sendo construídos durante ali o Império Romano, tá? Vários desses arcos. E é possível encontrar esses arcos não apenas na cidade de Roma propriamente dita, em outras regiões do Império também foram construídos esses arcos. Inclusive, isso é uma prática que não morreu com os romanos, né? Você vai ter ainda essas práticas posteriores. Inclusive lá na França tem lá um Arco do Triunfo lá que é assim, um dos pontos turísticos, né, na França. O Coliseu, né? Então, o Anfiteatro Flaviano, né, que era também um centro fundamental, né, da tradição romana, né, e também representava aí toda uma série de conflitos sociais e de todo um investimento, né, do próprio império em atividades que garantissem, né, uma estabilidade, né, que colaboraram, né, na chamada política do pão e circo. Aqui ali era ele por fora, aqui ele por dentro, né, então você tinha um anfiteatro, né, tinha peças teatrais, jogos, né, que ocorriam aqui dentro. Aqui as camadas, né, da arquibancada, né, tinha as camadas mais altas geralmente ficava os imperadores, né, os membros do Senado e tudo mais. Aí aqui geralmente ficavam as camadas médias assim, né, aristocráticas, né, ainda patrícios e tudo mais ricos. E geralmente nas partes mais baixas ficava o povão, né, plebe de maneira geral, ampla, os mais pobres. Então aqui você vai ter um centro importantíssimo, né, da cultura romana durante o Império. Então é isso, pessoal. Aqui é mais um resumão da história política de Roma. E claro que se a gente fosse pensar, né, imperador por imperador, a gente levaria muito tempo. Você vai ter vários imperadores ao longo de 5 séculos. Né? Roma possuiu vários imperadores e cada um deles, né, governou Roma de acordo com as suas características pessoais. Alguns mais autoritários, outros menos autoritários, né? Mas cada um tentou, né, construir uma Roma mais voltada para si, né, como eu falei. O próprio crescimento de Roma ele também reflete os imperadores que passaram por ali e que tentaram
colocar, né, transformar Roma à sua imagem. Então é isso, né? Mais para frente a gente vai falar sobre a cultura romana, né, sobre a religião, sobre as tradições romanas, e aí a gente vai seguir, tá bom? Então não deixe de mandar as dúvidas, tá? Se surgir dúvida, manda para mim no Google Class que eu vou responder o quanto antes, tá certo? Não deixe a dúvida para depois. Então muito obrigado e até a próxima.